Bom, então, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do nosso projeto de extensão aqui do Departamento de Línguas Estrangeiras da Universidade Federal de Rondônia. Hoje nós temos o prazer de receber dois estudiosos da narrativa, né, os professores Marcelo Marinho, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, e o professor Lucas Fernando, que recentemente concluiu o doutorado dele na UNB, e é alguém que estuda também a narrativa, né? Para quem esteve acompanhando, eu até estava comentando com o Lucas antes da gente começar, no início dessa onda da pandemia, com as nossas atividades remotas, nós promovemos um evento mais dedicado à poesia, então nós tivemos a participação de alguns críticos de poesia e poetas, e agora a gente está abrindo um espaço, né, mais para narrativa, então já tivemos alguns encontros para debater a obra, por exemplo, do James Joyce, tivemos semana passada uma conversa com o Julian Fuchs, que é um escritor brasileiro contemporâneo, e hoje é uma mesa dedicada ao romance, né? Então, a gente tem o prazer de receber os dois professores, a quem eu aproveito aqui para agradecer mais uma vez por aceitarem o convite e estarem aqui conosco, né? Bom, como é que vai funcionar, gente, para vocês entenderem aqui a dinâmica do nosso encontro, né? Cada um dos professores vai ter um tempo aí entre 30 e 40 minutos no máximo para expor a sua apresentação, né? A gente começa com o professor Lucas, na sequência eu passo para o professor Marcelo, tá? E aí no finalzinho a gente abre para participação de vocês, para que vocês enviem perguntas, opiniões, para a gente dialogar mesmo, né? Então eu vou fazer uma rápida apresentação do Lucas, e aí eu passo a palavra para ele, depois eu faço a apresentação do Marcelo, antes dele iniciar, né? E eu quero, assim, quebrar um pouco o protocolo e dizer que, pessoalmente, é muito gratificante contar com a presença do Marcelo e do Lucas, que são duas pessoas que participaram ativamente do meu processo de formação acadêmica ao longo do tempo, né? O Marcelo, como professor e um grande estudioso da literatura e um grande incentivador da pesquisa, e o Lucas, que foi meu colega de mestrado, né? Nós fizemos o mestrado juntos, e depois no doutorado a gente acabou cada um indo para uma instituição, mas se tornou um grande amigo. Então, assim, estou muito feliz em poder contar com a presença de ambos, né? O Lucas, ele é graduado, ele tem a formação dele em filosofia pela Universidade Católica Dom Bosco. Ele é mestre em estudos literários, em estudos de linguagens, que é o mesmo mestrado que eu fiz pela UFMS, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e concluiu o doutorado na UNB em literatura, né? E ele faz parte de um grupo de pesquisa que estuda o romance, né, que é o grupo de pesquisa em epistemologia do romance na UNB. E é exatamente dentro desse grupo, dentro desse estudo, que ele vai conversar conosco. É um estudioso da obra do Milan Kundera, né, que é de quem ele vai comentar com a gente um pouquinho hoje. E também, no ano passado, o Lucas lançou a primeira obra dele de ficção, né, o romance O Abandono. Então, ele atua tanto na crítica quanto na criação, né? Então, Lucas, agora eu passo a palavra para você, fique à vontade para a tua apresentação, e muito obrigado pela tua participação aqui. Bom, agradeço novamente ao convite do amigo Paulo, de estar com todos vocês, estudantes, demais professores, para falar um pouco da obra e do pensamento, digamos assim, do escritor tcheco Milan Kundera. O Milan Kundera, ele é um escritor que nasce no ano de 1929, numa cidade do interior chamada Brno, na Tchecoslováquia, que é um país que foi dividido. Então, a Tchecoslováquia é um país que estava na sua unidade de 1918 até 1992, ou seja, no período aí da Guerra Fria, da União Soviética, ele havia sido anexado pelo regime stalinista, mas logo que a União Soviética foi desmembrada, e por conflitos internos, a Tchecoslováquia acabou se dividindo em duas, do lado do leste europeu
se tornou a Eslováquia, do lado mais a oeste ficou a República Tcheca. Então, se fosse dizermos aonde viveu o escritor Milan Kundera, onde ele nasceu, que é Brno, e depois ele estudou cinema, literatura em Praga, que é a capital da República Tcheca. Isso para ficar um pouco mais salientado o aspecto do contexto histórico aonde o escritor se encontra. Então, ele já é um senhor, ele nasceu em 1929, ele já tem mais de 90 anos, ele hoje reside no interior da França, e ele sai da República Tcheca, da Tchecoslováquia, tendo em vista exatamente a invasão da União Soviética, a conflitos desse tipo de regime com alguns pensadores, intelectuais e artistas e demais a população que ali vivia. Então, a Hannah Arendt e o próprio Milan Kundera caracteriza que aquele regime que ali foi imposto é um regime totalitário. Bom, a obra Insustentável Leveza do Ser, que é a qual eu quero trabalhar aqui e apresentar um pouco, ele entrou na minha vida, eu acho que coincide também com a vida do Paulo, no ano de 2012, 2013, numa disciplina de mestrado, uma colega havia falado da obra. Bom, pelo menos foi ali que eu a primeira vez o li. Eu lembro que o Paulo também leu no mesmo mês, no mesmo período. A gente sentou junto, ali em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na Orla Morena, e a gente discutiu um pouco daquilo que se apresentava dentro da obra, principalmente com um conceito chamado de kit, que vai ficar mais claro da metade em diante na minha fala. Essa minha fala aqui, então, ela tem como título, vocês devem ter percebido no folder, Ontologia e Literatura na Obra de Kundera, o Acordo Categórico do Ser. Bom, o Milan Kundera, como havia dito, ele é alguém que nasce na República Tcheca, na Tchecoslováquia. Ele tem uma formação em literatura e estética na Faculdade de Artes da Universidade Carolina de Praga, isso por volta de 48, mas ele acaba mudando, ele acaba interrompendo esse estudo e vai fazer uma faculdade de cinema na mesma instituição, em Praga. Em 52, ele se forma nos estudos em cinema, acaba se tornando professor de História do Cinema, Academia de Música e Arte Dramática, em Praga. Bom, durante esse período, começa a acontecer a invasão da União Soviética, ele começa a se consolidar algumas publicações, publica contos como Risíveis Amores. Antes disso, ele já tinha publicado poesias, mas essas poesias não tem um grande arcabouço pela análise da crítica literária, não é tão traduzido assim, então ele acabou se emancipando como escritor, digamos, reconhecidamente, com a obra Risíveis Amores, que são vários contos, e principalmente com o livro Romance, A Brincadeira, publicado em 1967. Um ano depois, em 68, ele recebe o prêmio da União dos Escritores Tchecos com esse romance, A Brincadeira, e em Praga ele recebe escritores como Carlos Fuentes, que é um escritor do Panamá, mas que residiu por muito tempo no México, o Júlio Cortázar, o argentino, e Gabriel Garcia Marques, que dispensa comentário de ambos. Então ele recebe a visita desses escritores latino-americanos, tem toda uma conversa, isso fica melhor descrito tanto na Arte do Romance, que é um ensaio do próprio Milan Kundera, ou no ensaio Geografia do Romance, do Carlos Fuentes, para quem quiser mais detalhes sobre os bastidores desse contato entre eles. O livro Arte do Romance, ele é publicado, que é um texto ensaístico, não digamos teórico, não é bem um tratado filosófico, nem chega a ser uma análise exaustiva de crítica literária, mas é uma obra ensaística onde ele vai falar, esse livro A Arte do Romance, sobre como que ele vai escolher os temas estéticos para realizar a composição da narrativa, do enredo, das escolhas dos personagens, dos conflitos, dos tramas que ali persistem em vários seus romances. Principalmente, ele vai analisar uma obra que é A Insustentável Leveza do Ser, que havia sido publicada 3 anos antes, em 1983. Bom, esse é o preâmbulo introdutório de quem é o Milan Kundera, um pouco das suas obras, ele tem uma vasta produção, mas na Arte do Romance, para que a gente fica ciente de alguns conceitos, assim, ele não chama de conceito,
mas eu acabo caracterizando assim nos meus estudos como tese. Ele vai fazer um debate filosófico com o pensamento da modernidade. Então, ele compreende que a arte do romance, ou seja, o romance que tem como herança Miguel de Cervantes, Don Quixote, Rabelais, podemos também lembrar aqui Flaubert, Dostoiévski e tantos outros, tem aí, eles se constituem dentro do período histórico da modernidade. Na tradição filosófica, obviamente isso não é consenso entre todos os historiadores, mas é dito que a filosofia, a modernidade, se inaugurou com o pensamento cartesiano do René Descartes, penso, logo existo, cogito. Essa frase, penso, logo existo, eu peço um pouco de paciência, vou explicar em 5 minutos, porque ele é ponto fundamental para entender a perspectiva do Milan Kundera do que é o ego experimental. Então, nesse primeiro ponto de partida, ele faz um conflito, ele entende que a literatura, a modernidade é inaugurada não somente com Descartes, mas também é inaugurado com a literatura romanesca a partir de Flaubert, com um chamado ego experimental. Então, temos o ego experimental em conflito com o ego cartesiano. O ego cartesiano, penso, logo existo, ele nasce como debate com uma postura metodológica científica. Então, Descartes quer achar os fundamentos de construir uma racionalidade para ter uma fundamentação de um saber que possa validar como conhecimento científico. Para isso, ele faz um método chamado ceticismo, de duvidar de muitas coisas. Então, ceticismo significa pôr aquilo que é colocado como verdade em dúvida. Uma delas, os nossos próprios sentidos. Então, nós temos a percepção, os 5 sentidos, olfato, paladar e assim por diante, e muitas vezes nós podemos, erroneamente, a partir dos sentidos, validar que uma determinada percepção de um fenômeno é verdadeiro. Isso fica claro, segundo o próprio Descartes, no discurso do método, que algumas pessoas que vivenciaram a guerra ou outras situações trágicas de ter amputado uma parte do corpo, um braço, uma perna, acabam sentindo esse membro, mesmo com essa parte do corpo não mais existindo. O Descartes vai colocar no discurso do método. Então, existe aí uma percepção equivocada de um membro que a pessoa está sentindo, mas que não é mais existente. Então, isso não é verdadeiro. É um dado falso que é emitido, de alguma maneira, na percepção do sujeito. Então, é preciso desconfiar dos sentidos. Esse é o exemplo que o Descartes vai colocar. Um outro elemento que a gente pode duvidar é que quando nós estamos sonhando, toda vez que estamos num sonho, com exceção de quem tem sonhos lúcidos, aí não vem ao caso dizer o que detalhadamente sobre isso, mas de modo geral, quando a gente está sonhando, nós estamos entregues àquela realidade, como se aquilo fosse verdadeiro, por mais absurdo que seja. Bom, uma vez acordado, você se percebe que era, na verdade, um sonho, que é irreal. Bom, ele coloca isso para o contexto em que ele está escrevendo o livro, o discurso do método. Ele começa a se questionar, será que aquilo que eu estou vivenciando não é algo, na verdade, um sonho? Será que eu não estou na cabeça de um criador, um Deus maligno? Será que ele não usa esse termo, mas para adaptar aqui na nossa fala, não é uma espécie de uma matrix? Até que ponto isso aqui não é, de fato, real? Então, essa discussão filosófica do que é real e do que é ilusão, o Descartes vai questionar para a gente não ser pego de surpresa pela falsidade dos fatos, dos fenômenos. Então, ele vai persistindo nessa desconfiança de uma possibilidade de saber o que é a realidade. Nós podemos questionar, inclusive, a existência de Deus. Será que Deus existe? Enfim, não podemos duvidar de muitas coisas. No fundo, parece que podemos duvidar de tudo. Isso é o ceticismo. Porém, como que ele formula a frase penso, logo existo? No momento que você está duvidando, você não pode pôr em dúvida o próprio exercício do duvidar. Então, se eu estou duvidando, uma certeza, ironicamente dizendo, um paradoxo, eu estou em dúvida. Então, é esse o postulado do Descartes. Eu posso duvidar de tudo, menos do momento que eu estou duvidando, eu não posso duvidar do próprio exercício de estar em dúvida. E eu só posso duvidar porque eu estou pensando. Então, se eu estou pensando, bom, eu existo, não tem como eu pensar não existindo. Então, por isso ele formula essa frase. Então, a fundamentação do sujeito se dá pelo reconhecimento de que é um sujeito pensante. Ele pode não ter certeza dos fenômenos, mas ele tem a certeza que ele é capaz de duvidar dos fenômenos, mas ele não pode duvidar do próprio exercício de que, enquanto duvida, está duvidando.
Eu espero que tenha ficado claro. Então, esse é o sentido do ego cogito, essa racionalidade, e que aí, não necessariamente responsabilidade do Descartes, mas por interpretações contextuais ao longo do tempo histórico, isso vai chegando uma forma radical do racionalismo moderno, enfim, e podemos pensar também no individualismo. O Descartes, ou melhor, desculpa, o Milan Kundera, ele vai, na arte do romance, pensar uma outra perspectiva, não ignorando a importância desse autor francês, René Descartes. Mas ele considera que a literatura, o Miguel de Cervantes, ele funda aquilo que pode ser chamado, isso quem vai dizer é o Kundera, o Miguel de Cervantes com Don Quixote, o personagem Don Quixote, que é esse sujeito que quer se fantasiar de um cavaleiro medieval, ou seja, ele se identifica com a ilusão dos personagens dos romances cavaleiros que estava lendo, da cavalaria. Então, é um sujeito, um personagem da desrazão, da loucura. Então, existe aí um aspecto que não é tão consciente assim, não é tão racional como havia pensado a fundamentação filosófica de Descartes. Então, existe aí um ego imaginário. A literatura, segundo o Milan Kundera, fundamenta o ego não de forma totalmente racional. Existe um ego estético. Essa estética exatamente é a forma imaginária da qual o escritor, a partir dos seus personagens, tenta compreender a condição humana. Aí eu cito Milan Kundera, ele vai dizer isso na arte do romance. Na verdade, para mim, diz o Kundera, o fundador dos tempos modernos não é somente Descartes, mas também Cervantes. Está na página 12 da edição da Companhia das Letras. Então, a grande prosa, vai dizer o Kundera, em que o autor, através de egos experimentais, examina até ao fim alguns grandes temas da existência. Então, para o Milan Kundera, o romance é um espaço o romance moderno, é um espaço da qual a narrativa possibilita, a partir dos egos experimentais, ou seja, esses personagens frutos da imaginação do escritor, que possibilita compreender temáticas da existência humana. Detalhe, quando fala existência humana, não significa que isso é existencialismo. Então, existencialismo é uma corrente filosófica próprio do final do século XIX, com Kierkegaard, e vai ter o arcabouço consolidado com Sartre no século XX. Então, antes do existencialismo fazer tratados sobre a existência, vai dizer o Kundera, a própria literatura moderna já estava a pensar acerca da existência. O próprio Kundera vai dizer que o Heidegger, que pensou filosoficamente que a tradição do Ocidente havia esquecido as condições primordiais da ontologia, ou seja, o ser, o que é o fundamento do sentido humano, que é esse ser, não vem ao caso os detalhes, mas o Kundera vai dizer, bom, o Heidegger, ele acabou se equivocando porque ele não fez um estudo minucioso do romance moderno. Tudo bem que ele fez um estudo da poesia de Hölderlin ou dos pré-socráticos, mas ele não estudou o romance moderno. Caso, vai dizer o Kundera, caso tivesse estudado, ele teria compreendido que a literatura moderna, o romance moderno, disse muito acerca do sentido do ser, que esse aspecto existencial, seja angústia, ou seja, aquilo que a condição da pessoa, do personagem, melhor dizendo, pensar o que é a morte, a finitude humana, que são temas que é trabalhado ali no Ser e Tempo do Heidegger, resumindo. Essa fala do Kundera vai estar presente no seu ensaio dos anos 90, e nos Testamentos Traídos, para quem tiver interesse. Então, ali fica mais claro. E também no início da Arte do Romance, que é um outro ensaio dele, que já citado aqui, ele vai confrontar com isso. Bom, uma vez explicado essa diferença entre ego cartesiano, próprio da filosofia de Descartes, que acaba influenciando a própria tradição filosófica do Ocidente, e esse elemento estético do ego imaginário da literatura, do romance moderno, é esse o ponto primeiro que eu quis falar. O segundo ponto é que, para o Milan Kundera, existem 4 tipos de romance. Obviamente, um outro autor, um outro estudioso, poderá apresentar outras características. Mas, como estou falando do Milan Kundera, foquemos aos elementos que ele caracteriza, das tipologias do romance que ele encontra. Segundo o Milan Kundera, existe o romance filosófico,
que a gente pode ver, ele vai citar como exemplo, as obras do Sartre. O Sartre é um filósofo, escreveu o Ser e o Nada, o Existencialismo e o Humanismo, porém, ele também escreve peças teatrais e romance, que é os caminhos da liberdade. Então, inclusive, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, mas ele recusa essa premiação. Então, Sartre, segundo a interpretação do Kundera, digo isso para ficar claro, o Sartre meio que impôs uma filosofia existencialista na obra, nos seus escritos literários. E para o Kundera, não é bem esse o fundamento do romance moderno. Não é aplicar conceitos filosóficos para construir a obra literária. Então, ele percebe, segundo o Kundera, houve um reducionismo da arte do romance por parte do Sartre para simplesmente corroborar, fundamentar aquilo que ele queria dizer como forma teórica dos seus livros filosóficos. Um outro exemplo pode ser Camus, que também tem uma perspectiva aí do existencialismo, etc., que é alguém que flerta tanto com formas de tratados filosóficos e também é um escritor literário como estrangeiro. Esses são exemplos dados pelo Milan Kundera, possíveis de refutação, obviamente. O segundo tipo de romance é o romance psicológico, aonde os personagens estão caracterizados, construídos para o elemento dos conflitos mentais. Um grande exemplo disso é as obras de Dostoiévski. Lembremos aí o Irmãos Karamazov, ou melhor dizendo, Crime e Castigo, que tem um personagem Raskolnikov, que tem todo um conflito psicológico por ter cometido um crime e sente culpa pelo crime cometido. Obviamente, o Kundera não está fazendo juízo de valor, ele está fazendo uma tipologia. Um terceiro elemento, além do romance filosófico psicológico, tem o romance histórico, que coloca como exemplo, por exemplo, a obra Guerra e Paz, de Tolstói, e não é a citação do Milan Kundera, podemos citar aí O Homem que Amava os Cachorros, do Leonardo Padura, que é uma obra que vai falar, tem toda uma pesquisa historiográfica, que vai falar sobre Trotsky, também esse período conturbado da Guerra Fria, da União Soviética. Então, o romance histórico pressupõe que o escritor faça um estudo de elementos factuais, mas reelabora numa forma criativa, literária, ficcional, mas tem um cunho. Podemos pensar em obras no Brasil que tratam de temas como da ditadura militar, nos anos 60, 70, enfim. Mas o Milan Kundera está focado que a sua obra, e principalmente a Insustentável Leveza do Ser, seja o romance que pensa. Mas o que é o romance que pensa? Segundo o Milan Kundera, o romance que pensa é uma obra, um conjunto de obras que vai pensar as escolhas estéticas como temas existenciais. Isso significa o quê? Segundo Kundera, todo romance que pensa, essa categoria que ele coloca, é quando a obra tem uma relação entre estética e existência. E é isso que eu vou trabalhar com vocês no terceiro ponto da minha fala. Porque aí eu vou entrar no foco da insustentável leveza do ser. Poderíamos perguntar o que pensa o romance A Insustentável Leveza do Ser? Quais temas estéticos é pensado como de condição existencial? Bom, vocês vão ter que me desculpar, eu não vou, obviamente, caracterizar todos os elementos estéticos presentes na obra, mas haverá algum momento que eu vou acabar fazendo spoilers. Espero que esses spoilers não atrapalhem a fluidez prazerosa daqueles que ainda não leram esse romance, ok? Bom, o que pensa o romance Insustentável Leveza do Ser? E aí, essa é uma pergunta que eu coloco, tentando avaliar, já que ele fala que existe o romance que pensa. Se existe o romance que pensa, então o que pensa a Insustentável Leveza do Ser? O que possibilita ao leitor, ao lê-lo, a pensar de forma romanesca aquilo que foi colocado ali na narrativa, os conflitos entre os personagens. O próprio Milan Kundera vai dizer, na arte do romance, e aqui eu cito, romance é a grande forma de prosa em que o autor, através dos egos experimentais, que eu já expliquei, examina até o fim alguns temas da existência. Num outro momento, ele vai dizer o kit, que é um elemento estético, que eu vou explicar já em alguns instantes. Quando eu escrevi Insustentável Leveza do Ser,
fiquei um pouco inquieto por ter feito da palavra kit uma das palavras pilar do romance. Então, o livro, a arte do romance, ele possibilita uma chave de leitura da qual traz os bastidores do processo criativo do escritor. Obviamente, para não tornar chancelado uma única interpretação, nada disso, mas acaba contribuindo um diálogo daquilo que já está presente no romance e traz um insight mais evidente, da qual pode ter passado despercebido para um leitor que desconheça de alguns conceitos, como o kit, por exemplo. Que foi o meu caso. Eu lembro quando eu li em 2012, 2013, não lembro bem exatamente o ano, foi na época do meu mestrado, não era o tema do meu mestrado, só fui estudar isso no doutorado, mas o Paulo, que está aí mediando a mesa, ele chegou para mim e falou, eu nem sabia que estudar isso depois. Cara, o kit parece ser um tema da qual a gente precisa entender, e ele, eu lembro, propôs, vamos escrever um artigo sobre isso, depois, pelas demandas aí da vida, tomamos rumos distintos, e acabou virando o tema de estudo que eu acabei abraçando no doutorado. Bom, o Carlos Fuentes, que eu citei lá no início da fala, que foi alguém que é um escritor, conheceu o Milan Kundera, ele morou um tempo na França, porque ele era diplomata, então ele viveu um tempo na embaixada, representando o México, se não me engano, e ele teve várias conversas com Milan Kundera. E no seu livro, Geografia do Romance, o Carlos Fuentes vai dizer, os personagens de Kundera giram em torno desse dilema, ser ou não ser no sistema do idílio total, o idílio para todos. Então, aqui eu quero destacar 2 pontos importantes. A insustentável leveza do ser, é dito pelo Milan Kundera, tem como tema que inquietou o kit. E o Carlos Fuentes e o Milan Kundera também vai confirmar na arte do romance que o idílio também é um tema da qual é necessário para pensarmos. O idílio, para entendermos no entendimento do kunderiano aqui do termo, significa uma busca de harmonia, uma busca de serenidade, de equilíbrio e de paz. Ele é retomado numa perspectiva dos textos poéticos, bucólicos, que tem como cenário o aspecto rural, isso na antiguidade grega, das obras gregas, até no início da tradição latina em Roma, mas ele reelabora esse termo idílio, não configura somente como algo poético, do estilo lírico da poesia, mas ele compreende como uma ontologia, ou seja, uma condição do ser, ou seja, o sentido do ser humano necessitar a todo momento ter equilíbrio, ter paz, ter harmonia e ter aversão àquilo que traz conflito, aquilo que traz algum tipo de incômodo existencial. Paulo, se eu estiver passando do tempo, eu não estou acompanhando o chat, para mim não me distrair, você pode me comunicar, por favor. A obra, a arte do romance, ele é dividido em 7 partes. E tem, digamos, 5 personagens principais, que nós podemos, apesar que 4, que é o foco ali presente. Thomas, Teresa, Franz, Sabina. Esses 4 que vai ter aí toda a confluência da narrativa do romance. Mas tem um outro personagem que vai ficar mais presente no final da obra, que é o Simon, que é o filho do Thomas. E ele é importante para entendermos essa relação do kit com o idílio. Bom, a personagem Sabina, dentro do romance A Insustentável Leveza do Ser, para quem o leu, vai lembrar que ela é uma artista plástica. Ela faz parte de um contexto histórico da União Soviética, porque a obra ela se passa ali na Tchecoslováquia, e tem passagens também na Suíça, que é em Genebra, por exemplo. E a Sabina, que é essa personagem que está estudando para ser uma artista, ela tem uma crítica ao sistema de ensino de arte. Porém, ela é confundida pelos seus críticos. Os críticos acreditam que ela está lutando contra a União Soviética. Ela não é compreendida pela própria crítica. Então, tem uma ironia ali no romance, de forma bem sutil, e eu cito uma passagem aqui, para ficar claro. No romance, tem um dado momento que a Sabina ela é convidada para ir à Alemanha, fazer uma exposição dos seus quadros, e chegando lá, ela encontra um folder, e nesse folder, ela percebe toda uma propaganda, a estética dessa propaganda, eu estou descrevendo para não ficar lendo aqui a citação, a estética da propaganda desse folder tem vários arames farpados,
e a Sabina está lá lutando com esse arame farpado. E ali diz que a Sabina está lutando contra a União Soviética, contra o regime totalitário ali imposto pelo stalinismo. Bom, a própria Sabina fica incomodada e ela vai dizer, e aqui eu cito a passagem, meu inimigo não é o comunismo, o meu inimigo é o kit. Bom, dependendo da versão da obra, está na página 273, da Companhia das Letras. Bom, essa aí, então, a Sabina é a personagem da qual estuda a arte, e é por ela que o tema aparece, o tema do kit que aparece. E para ficar claro, o que é o kit? Bom, o kit eu vou caracterizar de forma bem rápida, não vou aqui entrar na profundidade devido ao tema, mas o kit ele surge com o termo Verkitchen, na Alemanha, no século XIX. O kit ele significa o falseamento, ou Verkitchen, significa o falseamento da beleza. É a imitação da arte, ou seja, ela não é bem arte, ela é a precariedade da obra estética, ela é uma má arte. Então, aqui existe quem faz um trabalho kit para os críticos de arte, compreende que aquele que é um artista kit não está fazendo arte, está fazendo má arte. Eu vou entrar em exemplos contemporâneos. Bom, e na obra que a gente pode ver o kit, as suas dimensões, de uma professora da UNB, que vai trabalhar sobre isso, agora me fugiu o nome, me desculpa, mas ela tem ela vai caracterizar quatro exemplos. Tem o primeiro, que é a imitação, a obra, que, como eu disse, ela é a imitação. A gente pode pegar, por exemplo, a Mona Lisa e fazer uma outra obra, uma reformulação, colocar a Mona Lisa fumando baseado. Isso é um aspecto kit. A gente está imitando algo, mas a gente está descaracterizando a sua originalidade. Ou pegar um chaveiro, por exemplo, da Torre Eiffel, ou do Cristo Redentor, isso significa também um tipo de imitação kit. Um segundo exemplo de kit, estou falando alguns exemplos para ficar claro, o kit também, além da imitação, comporta como exagero. Então, pensemos um ambiente muito decorado, com muitas coisas, muita luz, muita cor. Esse exagero de elementos estéticos pode ser caracterizado como kit. Um terceiro elemento é um objeto ocupar um espaço errado. Então, imaginemos uma cozinha que tem várias panelas penduradas na parede. Panelas essa que não serve para cozinhar, mas serve como decoração. Isso é um elemento kit, porque está usando a panela que tem uma finalidade específica, mas ela está ocupando um espaço para ser decorativo. Deixar claro que aqui na minha fala, não pretendo falar do kit como um juízo de valor. É só para caracterizar. Não estou dizendo que isso é ruim, enfim. E uma outra característica que a gente pode dizer é a perda da função original de um determinado objeto. Ou seja, podemos pensar como exemplo, alguém que pega uma bicicleta, um carrinho de mão, de servente, etc., e decorar isso num jardim, colocar plantas, ou pegar um pneu e transformar num sofá. Isso é a perda da sua finalidade, desse objeto, e transforma em algo artístico, digamos assim, que é caracterizado como kit. Então, esse é um preâmbulo do que é o kit. Na obra de Milan Kundera, o kit ele é reformulado, ele tem uma outra configuração além do estético. Então, como havia dito, a Sabina é a personagem da qual vai levar o kit como debate na obra literária. Além dessa personagem, tem o personagem Franz, com quem ela tem um caso, ela tem um relacionamento casual. Então, ali você percebe, quem já leu a obra sabe muito bem, tem vários relacionamentos ali, de forma dom-juanesca. Alguns buscam uma forma sexualmente livre de viver, próprio do contexto ali da contracultura, do final dos anos 60, início dos anos 70, lembrando aí do movimento de maio de 68, que é próprio ali no contexto europeu, que é presente nessa constituição de uma crítica a essa forma monogâmica dos relacionamentos. Mas o autor, a obra, melhor dizendo, a narrativa, mostra como que isso não é tão simples assim, e gera conflitos. O Franz, por exemplo, que é um personagem que tem um relacionamento casual com a Sabina, ele é um sujeito romântico, ele é casado, e quando ele trai a esposa, ele sofre de uma certa culpa. Então, ele não é um sujeito que fica muito bem. Ele gostaria de ser alguém idílico, ou seja, de não ter conflitos existenciais,
trair a esposa e ficar tudo bem, mas ele não consegue. Ele acaba caindo no conflito, chega ao ponto, bom, não vou continuar a história, vale a pena a leitura, mas ele toma algumas atitudes radicais no próprio casamento, acreditando numa idealização de felicidade. Então, idílio também pode ser interpretado como uma busca de uma felicidade sem sofrimento. Um outro personagem que é primordial na obra, dependendo de alguns intérpretes, coloca um personagem principal. Eu não coloco assim, mas não está tão equivocada essa interpretação, que é o personagem Thomas. Ele é um médico, é um sujeito divorciado, tem um filho, o Simo, e ele não tem contato mais com o filho, enfim. E esse Thomas, ele flerta com a vida Dom Juanesca. O Milan Kundera coloca que tem dois tipos de Dom Juan. Existe o Dom Juan libertino e existe o Dom Juan romântico. Ele quer ser um Dom Juan libertino, que é o Dom Juan que não se apaixona pela mulher com quem se envolve. O romântico, não. Ele acaba tendo sentimentos, mesmo que seja um relacionamento casual. O libertino quer simplesmente ter o prazer sexual e não quer ter apego. Então, ele tem toda uma estratégia, está lá no início da obra, porém, ele encontra a Teresa, que é uma das parceiras que ele acaba tendo um relacionamento. A Teresa, diferente da Sabina e do Thomas, ela não é uma mulher libertina, pelo contrário, ela busca uma forma idílica do casamento monogâmico, ela quer casar, ela quer ter um matrimônio consolidado, nos modos tradicionais, e se apaixona por um mulherengo. Mas esse mulherengo também se apaixona por ela e vive esse drama. Ou seja, os personagens estão vivendo um drama da qual vive um conflito, ao mesmo tempo que eles querem ter um idílio. O Thomas quer ter o idílio de ser mulherengo, mas não consegue, porque ele acaba tendo apego pela Teresa. Esse apego fica claro, há passagens na obra, dos momentos de ciúmes que ele tem por ela. Quando a Teresa, por exemplo, dança, em determinado momento que eles vão para um bar, para um restaurante, ela dança com um colega, e o Thomas fica ali incomodado. Então, isso vai em algumas passagens para ir apressando a apresentação. É interessante salientar que o Milan Kundera, ele relabora o conceito de kit, e ele entende nessa obra que o kit não é simplesmente o falseamento da beleza, como apresentei rapidamente. E como a própria Sabina está ali, a narrativa vai mostrando de forma sutil, até, digamos, escancarada, que o kit é uma negação da merda. O kit, então, aparece na obra como uma forma estética do idílio. A insustentável leveza do ser pensa o kit como uma forma estética do idílio. O idílio está para a existência, ou seja, o idílio pensa a existência sem conflito. E para ela ser apresentado na obra literária, no caso de Kundera, a insustentável leveza do ser, ele apresenta como uma negação da merda, a merda entendendo como metáfora, e também de forma explícita. Então, a merda é todo o aspecto sombrio que nós carregamos de inveja, de ciúmes e de negação dos conflitos. E também fica claro, algumas passagens, aqui eu cito rapidamente, quando o autor fala da arquitetura. Por exemplo, deixa eu achar rapidamente a passagem que ele vai falar da arquitetura, porque existe todo um estudo do Abraham Mullis sobre a arquitetura estética do kit. Porém, o Milan Kundera, no próprio romance e também nos seus ensaios, e eu cito uma passagem rápida do seu romance Sustentável Leveza dele, vai dizer o seguinte: as privadas nos banheiros modernos saem do chão como a flor branca do nefufá. O arquiteto faz o impossível para que o corpo esqueça sua miséria e para que o homem ignore o que aconteça com os dejetos de suas entranhas, quando a água da caixa os leva ao gorgolejar abaixo. Ou seja, quando a gente vai ao banheiro, nós temos mecanismos arquitetônicos de encobrir a merda que nós mesmos ali defecamos. Ou seja, a gente não quer, a gente coloca um cheiro, um bom ar, a própria arquitetura não permite a visualização, a gente dá uma descarga, limpa com algum tipo de escovinha, enfim, passa algum tipo de produto para tirar as marcas. Então, o autor ele começa a apresentar esse aspecto. E é um momento que ele coloca a Teresa nesse banheiro. Ela estava sentada na privada, e a vontade de esvaziar os intestinos lhe tinha dado, de repente, vai dizendo o autor, era o desejo de ir ao extremo da humilhação. Então, a Teresa está, num dado momento da obra, muito inconformada com as traições que o seu
amante, o seu namorado, na verdade, ou marido, que eles moram juntos, o Thomas acomete na relação. E ela está pensando nisso no banheiro. Ela está ali indignada com as traições, e o fato de ela não conseguir sair dessa relação. Então, tem todo um jogo estético da obra de mostrar o quanto ela queria negar a condição desse conflito, que ela não quer admitir que existe, ela permanece nesse conflito, mas ela busca um idílio que ele vai mudar, que ele vai ser alguém romântico, monogâmico. E, paralelo a isso, ela está no banheiro defecando, e então existe um jogo estético ali que o autor mostra paralelamente. Então, a negação é o elemento primordial que o autor quer colocar como fundamento da obra A Insustentável Leveza do Ser. Desculpa que eu acabei falando muito, né? Não, mas pode concluir, eu só ia dizer que para você se encaminhar para o final mesmo, Lucas. Eu vou concluindo, como havia dito, não dá para falar de todos os detalhes da obra, mas fica aí o convite para aqueles que têm interesse, leiam o romance, atentos a esses elementos ali apresentados, e no final da obra, o autor apresenta o conceito de o acordo categórico do ser. O que é o acordo categórico do ser? Essa relação idílica do Kunkit. O acordo categórico do ser nasce na idealização idílica dos personagens ali da obra, dos protagonistas, ou ego-experimentais, de acreditar numa crença de serem bons. Então, existe, isso fica bem claro quando o autor apresenta o personagem filho do Thomas, chamado Simon, que é um cristão, é um sujeito muito religioso, católico, e ele tem uma crença ali exacerbante na fé divina, na Bíblia, e ele vai colocar, segundo Kundera, que essa concepção do acordo categórico do ser nasce exatamente da tradição judaico-cristã, dessa busca do paraíso perdido que nós fomos expulsos lá no Éden. Então, é esse elemento idílico que está no fundamento de todos os personagens. O problema é que cada personagem tem um idílio distinto. Cada personagem tem uma forma, um acordo categórico consigo próprio, diferente do outro. Então, acaba acontecendo o inevitável, o conflito daquilo que eles querem negar. Então, não tem um acordo categórico do ser, de uma busca do mesmo idílio comum a todos. Uma vez que não tem, já que existe uma polifonia, ou seja, uma diversidade de vozes entre as personagens, quando elas estão em relação, acaba tendo conflito. Seja pelas relações amorosas, de alguém querer ser Dom Juan, ou outra querer ser monogâmico, ou seja pelo sistema totalitário que quer impor um idílio para todos, que é o caso da União Soviética, que durante toda a obra existe o fundo histórico ali ocorrendo. Mas não é o tema principal da narrativa, mas ali ele não ignora a importância de pensar acerca, o romance pensa também o quanto a União Soviética, ou várias outras formas de sistema político, pode cair no chamado kit totalitário. Isso o próprio autor vai falar, que é o idílio em forma de sistema político que quer impor de forma a todos uma única forma de viver. Uma vez que alguém ignora aquilo que é imposto, ele acaba sendo uma ameaça, ele acaba sendo um conflito. Então, é preciso eliminar esse outro, é preciso eliminar aquele que ameaça a busca do paraíso para todos. Então, mostra também passagens na obra do quanto Thomas foi perseguido, a própria Teresa, por conta disso. Então, tem todo esse meandro, não sei se ficou tão claro falando assim. Então, o idílio é um desejo, mas da qual não é um poder que pode ser realizado. De modo que o idílio é algo insustentável. É insustentável a leveza do ser idílico. Está ficando claro? É insustentável a leveza de querer ser feliz sem passar por algum momento de conflito. O conflito é uma condição inevitável do ser humano, ou melhor, dos personagens ali presentes. Então, essa obra, que tinha como título, inicialmente, vai dizer o Kundera na Arte do Romance, O Planeta da Experiência, depois ele muda o título e coloca como a insustentável leveza do ser, pois ficou claro para ele, no processo de escrita, que existe um idílio, ou melhor, cada protagonista quer um idílio da qual não é possível ser leve, pois ele se torna conflitante com o idílio com quem ele relaciona. Bom, agradeço aí pela atenção e fico aí aberto no momento oportuno do debate. E desculpa pelo tempo que eu acabei passando.
Muito obrigado, Lucas, pela tua exposição, né? O pessoal comentou no chat onde que pode encontrar material dessa sua leitura sobre a insuscitável leveza do ser. Eu acho que o material mais completo é a tua tese, né, de doutorado, que eu acho que vocês encontram no repositório de teses defendidas na UNB, no pós-lit UNB. A tese está escrito o kit como forma estética do idílio em sustentável leveza do ser. Eu vou escrever aqui na caixa de mensagens. Beleza. E você escreve, né, o UNB, você vai encontrar, já está à disposição. Beleza. Bom, então agradeço mais uma vez, Lucas, pela tua exposição. A gente passa agora, então, para a fala do professor Marcelo, né? Então, rapidamente vou fazer uma apresentação do professor Marcelo, né? O professor Marcelo Marinho, ele possui graduação em Letras Modernas e em Literatura Geral Comparada, assim como mestrado e doutorado em Literatura Geral Comparada, sempre pela Sorbonne, na França, né? O professor Marcelo já atuou em universidades fora do Brasil. Atualmente, ele é professor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, em Foz do Iguaçu, né? A produção do professor Marcelo é vastíssima, né? Então, eu destacaria aqui, para quem tiver interesse, um dos livros que o Marcelo já publicou, que dialoga diretamente com o tema que ele vai apresentar hoje, que é o livro Grande Sertão, Vertigens de um Enigma. Eu vi que o Marcelo jogou um link ali no chat, que dá acesso ao academia.edu, que é onde vocês também conseguem acessar o material produzido pelo professor Marcelo e conhecer mais a obra dele, né? Além de um estudioso da obra do Guimarães Rosa, o Marcelo Marinho também é um grande estudioso da poesia do Manuel de Barros, né? Ele tem um outro livro fundamental, que é o Brejo e o Solfejo, que reúne vários ensaios sobre a poesia do Manuel de Barros, né? Bom, então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Marcelo Marinho, a quem eu agradeço uma vez mais pela participação aqui conosco. Marcelo, fique à vontade, muito obrigado. Boa noite, Paulo. Está ouvindo perfeitamente aí? Está ouvindo bem? Está vendo a apresentação do Apareceu a PowerPoint? apresentação? Sim, apareceu sim. Perfeito. Eu vou te pedir, Paulo, por gentileza, que você me abra sua câmera e, por favor, me avise quando estiverem faltando 10 minutos para concluir, Beleza. Porque quando eu entro nesse tema Guimarães Rosa, eu fico tão apaixonado que eu me perco, tá bem? Beleza, Bom, combinado. Então, obrigado, Paulo, e pelo convite, obrigado, Lucas, por essa sua bela apresentação, né? E eu vou, então, falar aqui de Guimarães Rosa, e de narrativa, né? O título da nossa conversa, eu ainda sou bastante novato nesse mecanismo aqui no Google Meet, bom, mas suponho que vocês tenham aí na frente de vocês a primeira lâmina da nossa conversa de hoje, que, na verdade, é um espelho daquela primeira proposta, né, que feita ao Paulo. Essa primeira lâmina, ela diz, então, que nós vamos conversar em alguma coisa entre o indizível e o inominável, a ficção autobiográfica de João Guimarães Rosa, né? Nós estamos, então, aqui, e eu estou vendo aqui, estou bastante honrado com a presença de 84 participantes, entre os quais se encontra a Juliana, que é aluna do mestrado em Literatura Comparada, que nós, Literatura Latino-Americana Comparada, né, que nós criamos aqui na Universidade da Integração Latino-Americana, Universidade Federal. E não sei se temos outros alunos, mas, bom, já é um dos alunos, uma das estudantes desse mestrado, e que vem, então, se juntar a todos os outros participantes da Universidade Federal de Rondônia, né, e eu fico muito honrado com esse convite do Paulo. Bom, a nossa conversa, então, sobre o Guimarães Rosa, ela parte dessa ideia de narrativa e de romance, né? E ela parte, que eu gostaria de deixar bastante claro desde o início, é que nós não vamos, a despeito, né, das perspectivas biografistas, né, dessas leituras biográficas da obra, nós não vamos
tentar interpretar a obra por meio de pretensos fatos que teriam acontecido na vida do autor. Nós vamos justamente fazer o contrário, nós vamos tentar interpretar esses fatos, pelo menos tal como nós os conhecemos, não é verdade? Por meio da obra do autor. Ou seja, a biografia de qualquer escritor, de qualquer personagem histórico, ela se enquadraria, nesse caso, no conceito de uma narrativa romanesca. Bem, Guimarães Rosa. Quem foi Guimarães Rosa? Nascido em 1908, morto em 67, novo, né, bastante novo, 59 anos de idade, romancista, médico, embaixador, poliglota, praticante de 21 idiomas, segundo o que ele deixa registrado. Guimarães Rosa, então, em 1946, ele publica Sagarana. Sagarana, que é uma coletânea de contos, né, que tão logo publicada, ela recebe o prêmio Filipe de Oliveira. Guimarães Rosa era um adepto de prêmios, né? Quando Guimarães Rosa ainda era estudante de medicina, ele escreveu diversos contos que foram premiados em revistas como O Cruzeiro. Um deles se chama Tempo e Fatalidade. Tempo e Fatalidade em grego, né? Guimarães Rosa, ele, aos 6 anos de idade, ele aprende, então, a falar, aprende o francês, né, com o dicionário que ele ganha de um amigo do seu pai, pequeno comerciante, lá numa cidadezinha do interior de Minas Gerais. Aos 9 anos, aprende holandês, com um padre da mesma cidade. Entra na faculdade, aprende japonês, ele aprende russo, se forma aos 21, ele entra na faculdade com 16 anos, se forma aos 21, se torna oficial médico das forças militares de Minas Gerais, um verdadeiro gênio, né? Bom, em 1946, Guimarães Rosa, ele publica Sagarana e ele começa a afirmar que ele escreve os seus contos em estado de transe hipnótico, em estado de transe mediúnico. Paulo, tudo bem? Dá para ouvir direitinho? Está tendo algum corte? Não, por enquanto está tranquilo, Marcelo. Maravilha. Bom, aqui então nós temos uma fotografia de uma matéria publicada na revista também, O Cruzeiro, né, uma matéria bastante extensa, de umas 8 ou 10 páginas, em que nós vemos o Guimarães Rosa em uma viagem no interior de Minas Gerais. Guimarães Rosa já diplomata, né, escritor consagrado, e ele induz os seus leitores a uma leitura em que o regionalismo seria, então, o foco de sua criação literária. Guimarães Rosa, ele está o tempo todo jogando xadrez com seus leitores, com seus intérpretes, numa perspectiva de que, se Guimarães Rosa ele deixa as pistas de leitura para a sua obra muito claras, a sua obra ela vai perviver em um espaço de tempo muito menos extenso do que se ele acrescentar ambiguidade à sua obra. Bem, em 1954, Guimarães Rosa ele é chefe de gabinete do Ministério das Relações Exteriores e, em 1954, Getúlio Vargas, como todos vocês bem sabem, Getúlio Vargas, ele opta, né, ele escolhe, ele faz a opção de morrer voluntariamente e com um tiro no coração. Guimarães Rosa, então, ele deixa a vida e deixa também aquele bilhete que seria considerado o seu bilhete de testamento, no qual ele diz serenamente, dou um passo e deixo a vida para entrar na história. 2 anos depois, Guimarães Rosa, ele publica Grande Sertão Veredas. 2 anos depois desse evento impactante da história brasileira. Não só brasileira, mas também da história da humanidade. Guimarães Rosa, em 56, então, ele publica Grande Sertão Veredas e Corpo de Baile, são 1.300 páginas impecáveis, e o Guimarães Rosa ele diz, gente, acreditem nisso ou não, mas ele diz que ele concluiu sua obra-prima em 3 dias e 2 noites,
em estado de possessão. Imagine, escrever grande, que sonho seria para o Lucas, romancista, para mim também, que gostaria de ser um romancista, escrever um livro desse em 3 dias e 2 noites. Essa é a sua declaração. Bem, antes mesmo que o romance saia das gráficas, o livro ainda está em estado de impressão, né, em 1956, e o Guimarães Rosa já se candidata, ou anuncia a sua candidatura à Academia Brasileira de Letras, mas logo ele retira porque ele descobre que, naquele caso, naquele ano, aquela cadeira já tinha um candidato previamente escolhido, como não é sempre o que acontece na Academia Brasileira de Letras. Em 57, Guimarães Rosa ele candidata-se novamente e ele perde a eleição por 27 votos a 10. Ele leva só 10. Guimarães Rosa, meu Deus, ele fica acabado, né? Inclusive, segundo o seu, e eu já recomendo a biografia de Guimarães Rosa, escrita por Gustavo de Castro, né, do professor da UNB, o Guimarães Rosa, então, ele nesse episódio, ele sofre tanto que ele termina sucumbindo a uma comoção intestinal. Tá? Então, 1957. Durante 6 anos, Guimarães Rosa, ele não se candidata, mas ele se prepara pouco a pouco. Em 1961, ele recebe o prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras, e isso já é um indicativo de que a eleição está garantida. Em 63, finalmente, Guimarães Rosa tem a coragem de se candidatar novamente, e ele se candidata, e ele finalmente é eleito. Não unanimidade, vocês vão encontrar por aí. Unanimidade, não foi. Ele teve 2 votos em branco, mostrando um pouco o espírito que vige na Academia Brasileira de Letras, né? Essa inveja bastante específica desse universo das academias, não só da brasileira, mas das academias também universitárias. Ele, então, ele é eleito e ele começa a adiar a sua posse. Ele é eleito em 63, veja só, ele se candidatou em 56, em 57, em 63, e finalmente ele é eleito e ele começa a adiar. Ele adia a posse, e em 66, 3 anos depois, ele marca a posse para o final de 67. Em 67, né, quem viaja com ele, por exemplo, como o crítico uruguaio Emir Monegal, tem a impressão de que Guimarães Rosa está se despedindo do mundo em Nova York, por exemplo. Ele sabe que ele não vai passar daquela data, né? Então, ele declara em diversas vezes, e sempre a jornalistas, escritores, pessoas que podem, eventualmente, levar adiante a sua construção de um romance biográfico, né? Ou de uma biografia romanceada que nós poderíamos chamar de autobiografia. Bem, finalmente chegamos em novembro, mês marcado, né, com 1 ano de antecipação, e na terça-feira, veja bem, ele marcou a posse para uma quinta-feira. Um evento desse a gente marca para um sábado ou para uma sexta, para poder tomar todos os champanhes, né, os Veuve Clicquot, e poder curtir uma ressaca, mas ele não marcou para uma quinta-feira. E na terça-feira, então, ele traz as mãos frias, e o Afonso Arinos diz a ele: Guimarães, mãos frias não se finge, né? Todo o resto pode ser fingido, mas as mãos frias não se fingem. Ou seja, ele estava, de fato, bastante impactado pelo evento que iria acontecer. Nós temos, então, aqui uma fotografia, uma das últimas fotografias, talvez, não sei se é a última, mas uma das últimas, de Guimarães Rosa, na quinta-feira, 16 de novembro de 67, em que ele toma posse, e aqui nós temos aí o Juscelino Kubitschek, que nomeou Guimarães Rosa como embaixador. Veja só, isso aconteceu em 58, o Juscelino nomeou Guimarães Rosa embaixador, telefonou para ele à noite e disse: senhor embaixador, e o Guimarães Rosa: como assim? Não,
acabo de nomear embaixador, você pode escolher a embaixada que você quiser, é tua. E o Guimarães Rosa, como assim? Não, eu não quero embaixada nenhuma. Né? Imagina o sonho de qualquer diplomata assumir Roma, Paris, Nova York, né, o circuito Elizabeth Arden, mas Guimarães Rosa, ele recusa e ele prefere ficar ali no Rio de Janeiro fazendo a sua campanha para a Academia Brasileira de Letras. Na quinta-feira, então, no dia da cerimônia, Guimarães Rosa, ele solicita a Geraldo França de Lima que fique por perto, porque o Guimarães Rosa tem medo de morrer, né? E no seu discurso ele fala com frequência sobre a morte e menciona 6 vezes o nome de Getúlio Vargas. E, no final das contas, o Rosa afirma que as pessoas não morrem, grande frase da literatura brasileira, as pessoas não morrem, elas ficam encantadas. É um pouco um lugar comum, mas não se nós considerarmos que encantado é o nome que se dá nas religiosidades de inspiração africana, como candomblé, como a Umbanda, né, há aquelas entidades desencarnadas que voltam para nos ensinarem a viver. Esses são os encantados. No domingo, depois da posse, vocês queriam que ele morresse, ele não morreu. No domingo, 3 dias depois, finalmente, Guimarães Rosa, de manhã, ele dá um dicionário à sua esposa e escreve na língua do Fausto, né, o Fausto, aquele que faz o pacto com o diabo, ele afirma que a vida é apenas uma passagem. Ele não vai à missa naquela noite e 2 horas mais tarde, a primeira pessoa que chega é o Afonso Arinos e ele diz que Guimarães Rosa, com os olhos desmedidamente abertos, tentou falar, mas não podia mais fazê-lo. Rosa fica doravante encantado. Ele torna-se um mito, ele torna um dos nossos ancestrais. Bem, como eu disse, nós não vamos ler Grande Sertão Veredas, né, numa perspectiva em que a biografia nos ajude a entender a obra. É o contrário. Nós vamos ler a obra numa perspectiva de entender todos esses fatos miraculosos, enigmáticos, que o Guimarães Rosa vai construindo de uma forma geométrica, aritmética, matemática, minuciosa em sua vida. Grande Sertão Veredas, né, ele traz na sua página de rosto essa figura e também o refrão da obra, o diabo na rua, no meio do redemoinho. No centro da página, nós temos essa figura que representa, e vocês com certeza, a primeira figura que vocês devem ter pensado agora é a figura do demônio. Mas há outras figuras além do demônio. Essa figura que nós temos aqui nos faz pensar, por exemplo, também em um período bastante específico da história da humanidade, que são as cruzadas, né? Durante as cruzadas, os cavaleiros levavam, né, os cavaleiros que foram em busca do Santo Grau, de especiarias para vender, eles levavam em suas bandeiras essa mesma figura, que é um misto de águia e de leão, né? Essa figura, então, nos faz pensar nas cruzadas e nos faz pensar na literatura que decorre das cruzadas, que são os romances de cavalaria. Mas essa figura também, ela nos faz pensar em um personagem híbrido e um personagem mítico. O personagem híbrido, no caso, é resultante dessa junção entre a águia e o leão, entre o céu e a terra, entre o sagrado e o profano, e o personagem mítico é o grifo. O grifo é o nome dessa figura que nós temos aí na nossa frente, que vocês encontram na primeira página do romance, né? E o grifo, olha só que interessante, segundo o dicionário Wise, né, o grifo, e aqui temos uma definição do Wise, corresponde a uma questão, um assunto obscuro, de difícil interpretação, enigma. O grifo também corresponde à elocução, expressão que denota ambiguidade. O grifo também é um sinônimo para itálico, ou seja, para essa forma de expressão gráfica que nos indica um texto que vem de um outro texto, né? No caso, por exemplo, um texto escrito em um outro idioma. Uma seção no jornal ou revista
composta ou em grifo ou em itálico, ou seja, aqui o grifo ele corresponde também à noção de intertextualidade. Ou seja, na primeira página do seu romance, Guimarães Rosa alerta ao seu leitor: leitor, preste atenção, leitor. Nesta obra, você terá que enfrentar o demônio, o sagrado e o profano, as cruzadas, os romances de cavalaria, mas também a cultura popular brasileira na figura das cavalhadas, como as que acontecem no Pará e no Paraná, o enigma, o hibridismo e a intertextualidade. Bem, vamos então entrar agora em Grande Sertão Veredas de uma maneira bastante rápida. Grande Sertão Veredas, como todos vocês devem ter lido, né, narra a história de uma guerra entre jagunços. Resumindo bastante, né, essa guerra, ao final, ela vai se sintetizar num embate entre Reobaldo e Hermógenes. Bem, Reobaldo, quando ele entra nessa guerra contra Hermógenes, amigas e amigos, ele entra porque ele segue Diadorim. Para vencer Hermógenes, o Reobaldo conclui um pacto com o demônio. E após concluir um pacto com o demônio, Reobaldo deixa de ser Reobaldo e ele se transforma em Urutu branco. Essencial para a nossa leitura. Bem, como Urutu branco, já investido desse novo personagem que é o Urutu branco, o Reobaldo ele consegue, então, eliminar Hermógenes do sertão. Quando o Urutu branco elimina o Hermógenes do sertão, ele termina por receber Otacília. Mas, bem, todo pacto com o demônio tem um preço. E o preço do pacto de Reobaldo Urutu é Diadorim. Reobaldo, gente, vai perder Diadorim para poder receber Otacília. Opa, o meu teclado não respondeu ao meu comando. Ah, respondeu. Guimarães Rosa declara numa entrevista a seu tradutor italiano, ele declara que Grande Sertão Veredas é a sua autobiografia racional. Gente, esse cara é louco. Diplomata, já é embaixador, né? Fala 21 línguas, médico. O que poderia haver de convergência entre esse livro e os fatos que acontecem na sua vida? É o que nós temos nessa noção de autobiografia irracional. Vamos tentar interpretar esses fatos por meio das indicações que o próprio Guimarães Rosa nos deixou. Uma delas são essas figuras que vocês têm aí diante de vocês. Aqui é um primeiro rascunho feito pelo Poti Lazarotto, um ilustrador paranaense muito conhecido. Guimarães Rosa pediu a ele que fizesse as ilustrações para as orelhas de Grande Sertão Veredas. Eu tenho até aqui, talvez vocês não vejam, porque isso talvez esteja menorzinho, mas, bom, está aqui, Grande Sertão Veredas, as ilustrações feitas pelo Poti Lazarotto. Nessa ilustração, há vários elementos que parecem bastante estranhos. Por exemplo, se vocês observarem, talvez vocês vejam o meu cursor, talvez não, espero que vejam, mas o meu cursor está aqui num conjunto de 3 montanhas pontiagudas. Não há montanhas pontiagudas no sertão, porque todas elas são... já foram 30 minutos, meu Deus. Vou ter que ir mais rápido. Bem, vamos adiantar, então. Aqui é a versão definitiva do desenho, aquele era o rascunho, aqui é a versão definitiva, e o que nós vemos nessa figura, tanto no rascunho quanto na versão definitiva, são elementos que remetem, por exemplo, ao Egito. Esse boi, por exemplo, representa as esfinges, com os coqueiros atrás.
Essas montanhas pontiagudas representam as pirâmides, Kelps, Khafre e Miquerinos. E, finalmente, nós chegamos à cabeça de boi. A cabeça de boi é um hieróglifo egípcio que deu nascimento ao alfabeto que vocês hoje utilizam para escrever cartas de amor. A, B, C, D, etc, etc. Não é verdade? O que havia no Egito era uma cabeça de boi, os povos semíticos levaram para casa e traduziram dessa maneira, os judeus criaram a letra Aleph, os gregos Alfa e, finalmente, os romanos a letra A. O que nós temos nesse desenho, solicitado pelo Guimarães Rosa, desculpem, pulou uma página, ai, caramba, vou ter que voltar alguma coisa. Já está perdendo um pouco a graça do desenho. O que nós temos nesse desenho de Guimarães Rosa são todos os hieróglifos que deram origem ao alfabeto romano, né? E vocês têm à direita aqui as diferentes etapas da formação da moderna escrita ocidental, que se inscreve nesse roteiro. A primeira tentativa foi pintura rupestre, em seguida o baixo relevo, hieróglifos, escrita semítica, escrita grega romana cursiva, e aquele desenho, então, ele, por meio dessas representações pictóricas, ele se transforma no universo das letras. Guimarães Rosa, então, qualifica esse romance como autobiografia irracional. Mas o que poderia haver de convergência entre a história de um embaixador, poliglota, médico e o romance Grande Sertão Veredas? Lembremos que nosso herói se chama Riobaldo. E a pronúncia do nome Riobaldo, no universo sertanejo, é Riobardo. Esse Riobardo, ele entra na guerra porque ele segue Diadorim, ele faz um pacto com o demônio, ele torna-se Urutu. Depois, ele recebe Otacília, mas ele perde Diadorim. Riobardo, então, seria um desdobramento fictício de um certo Guimarães Rosa, né? Porque Riobardo, bardo significa poeta, io significa eu, e o R é a inicial do próprio Guimarães Rosa. Nós temos aqui a figura do urutu branco, que urutu são essas serpentes que têm um chocalho em sua cauda, né? E algumas que são albinas, e aqui nós temos uma fotografia de uma urutu branco, albina. E nós chegamos, então, a Platão. Em Platão, nós temos um diálogo de Platão, em que há dois personagens que discutem sobre a formação da linguagem, sobre o nascimento da linguagem. Né? Um dos personagens desse diálogo, um dos personagens que se chama Hermógenes, ele diz que não há nenhuma relação entre o nome e a coisa, que o signo é arbitrário. Signo arbitrário? Saussure. O outro, ele diz que não, que há uma certa, para várias palavras, eu recomendo para vocês a leitura desse diálogo de Platão, para esse outro personagem, uma parte da linguagem, sim, ela tem uma razão, há um motivo para que aquelas palavras tenham sido inventadas. Há uma motivação do signo. Né? Bem, esse diálogo se chama Crátilo, e o personagem que defende o signo motivado é exatamente o Crátilo, que se opõe ao Hermógenes. Ou seja, em Grande Sertão Veredas, para matar Hermógenes, o bardo transforma-se no Crótalo, e em Platão, a questão que se discute sobre a formação da linguagem e sobre a possibilidade de que o signo seja motivado, ela também ocorre entre Crátilo e Hermógenes. Em Crátilo, nesse diálogo, Hermógenes sustenta a tese do signo arbitrário. Em Grande Sertão Veredas, o bardo mata Hermógenes depois de atravessar o liso do Sussuarão, o deserto do Sussuarão, o deserto do Saussure. E ele elimina, então, o signo arbitrário do universo das letras. Bem,
todo pacto tem seu preço. E qual é o preço? O preço é a perda de Diadorim. Diadorim, como vocês veem aí, é um anagrama para mediador. O nome de Diadorim no romance é Deodorina. Deo, Deus. Doron, presente. Diadorim é um presente de Deus. É a alma. E o seu nome de batismo é Maria Deodorina da Fé. Aquela que nos dá fé. Quem é que nos dá a fé? A alma. É verdade? O bardo realiza o seu projeto por intermédio de sua alma. Se ele faz um pacto, ele necessita, então, entregar a sua alma. O Iobardo recebe Otacília, moça da carinha redonda, mas ele perde a sua alma Diadorim. Para vencer o signo arbitrário, o poeta precisa fazer um pacto com o demônio. Mas esse pacto tem um preço. Aham. E quem seria? Oh, caramba! Deixa-me ver aqui. Já. Opa! Aqui, chegamos. Diadorim. Otacília, então, é a moça da carinha redonda. A moça da carinha redonda. 2 vezes essa expressão aparece no romance Grande Sertão Veredas. E o bardo, Riobardo, pergunta: Otacília, o prêmio feito esse eu merecia? O prêmio é a Otacília, a moça da carinha redonda, ou seja, aquela moça que se encontra atrás da moeda. O prêmio é, e é por isso que ela se chama Otacília, né? O próprio nome Otacília traz em si o nome de algo que entrega aos vencedores, que é a taça. Bem, então, nós retornamos agora à biografia. Se, em Grande Sertão Veredas, e aí a gente vai tentar entender aquilo que aconteceu com Guimarães Rosa, né? Se candidatou 1 vez, 2, 3, e aí ele se candidata e morre 3 dias depois de tomar a posse na Academia Brasileira de Letras. E ele não morre em qualquer lugar, ele não morre na praia, ele não morre no banheiro, na cozinha, fritando ovos, tomando chopp com os amigos, ou num jantar em Londres. Não, ele morre aqui, em meio aos livros dele. Imagine só que, no meio desses livros que vocês estão vendo aí, que hoje estão conservados em um acervo na Universidade de São Paulo, na USP, né, há 3 exemplares de que livro? Do livro chamado Fausto. Vejam bem, Guimarães Rosa, ele toma posse no dia 16 de 11 de 67. Ele morre em 19 de 11 de 67. Desses algarismos, qualquer um pode extrair esses números simbólicos que são 666. E é com esses números que eu encerro a minha apresentação, já nos 40 minutos do segundo tempo, perguntando a vocês de que morreu Guimarães Rosa. Qual é a relação entre o romance Grande Sertão Veredas e a autobiografia irracional? Lembrando o que? Uma autobiografia racional, nós vivemos, organizamos racionalmente os fatos e contamos em seguida. Numa autobiografia irracional, nós escrevemos primeiro, depois nós vivemos sequencialmente os fatos narrados naquela obra romanesca. Então, eu deixo para vocês essa pergunta: de que morreu Guimarães Rosa? Por que morreu Guimarães Rosa 3 dias depois de morrer, de tomar posse na Academia Brasileira de Letras? Agradeço a todos pela atenção e, sobretudo, ao Paulo por seu gentil convite. Muito obrigado, Marcelo, pela tua apresentação, né? E por nos deixar esse enigma aí para pensarmos, né? Bom, gente, eu vou abrir agora o espaço para que vocês enviem suas perguntas, comentários e qualquer que seja a intervenção, né? Mas aí, enquanto vocês vão escrevendo, né,
para contemplar um pouco a apresentação dos dois professores, eu perguntaria ao Lucas, né, a partir da exposição que ele fez, que é uma coisa que me intriga um pouco quando a gente está trabalhando com autores que são, ao mesmo tempo, críticos e criadores, né? Eu perguntaria ao Lucas como não cair na cilada, né, da gente ler o romance do Milan Kundera levando em consideração as próprias proposições dele do que seja um romance, né? Quer dizer, ele propõe uma teoria do romance, ele vai fazer um estudo das várias tipologias do romance, e aí ele escreve os seus romances dentro daquelas tipologias. Como que nós, depois, leitores, né, a gente não cai nessa cilada de ler a obra do autor a partir daquilo que ele próprio teorizou, né, e como que você enfrentou esse problema para ler a Insustentável Leveza do Ser, né? Essa é uma questão que me chamou a atenção, e a gente faz tempo que a gente não conversa, não sei como é que você enfrentou esse problema, né? E aí, depois de você responder, eu pensaria assim, eu conheço esse trabalho do Marcelo já há um tempo, né? E sempre me ocorreu, assim, quando o Marcelo apresenta a figura da Diadorim e faz todo esse trabalho da interpretação dos vários signos possíveis e enigmáticos dessas personagens, né? Seria possível, Marcelo, a gente pensar a figura de Diadorim associada à ideia da musa, inspiradora dos poetas, e até por conta da relação da alma, quer dizer, quase que uma espécie de ninfa que aparece e desaparece no romance, entra e sai de forma meio fantasmagórica e deixa a alma do poeta meio que perdida, e aí a gente vai enfrentar toda a crise da poesia, né? A crise do poeta de tentar o tempo todo encontrar a palavra e a palavra fugir das mãos, né, e dos versos o tempo todo, né? Eu fiquei pensando nessa possibilidade. Então, eu deixo essas duas perguntas e aí depois eu passo a ler para vocês os comentários e as perguntas do público, né? Certo. Estão me ouvindo aí? Tá ok? Tá ok. Então, Paulo, bom, o primeiro que eu acredito que não existe uma leitura previamente determinante, né, para interpretar um romance. Então, digamos, quando nós lemos, por exemplo, no ano de 2013, 2012, no primeiro momento, a leitura que eu tive da obra não é a mesma quando eu fui tendo as segundas, terceiras e quartas leituras, né? Quando isso se tornou um projeto de pesquisa, ela acabou tendo uma outra necessidade de explorar o que estava ali colocado na obra. Então, uma vez adentrado no grupo de pesquisa chamado Epistemologia do Romance, que você apresentou, apresentei um projeto de pesquisa. Nesse projeto de pesquisa, compreende, inclusive, alguns conceitos. Existe o leitor pesquisador, né, que foi ali debatido entre a perspectiva do Wilton Barroso, atual agora presidente do grupo é a Ana Paula Caixeta. Então, houve uma transformação no meu exercício hermenêutico de interpretação. O próprio Kundera, eu entendo essa pergunta, eu acredito que o próprio Kundera não consegue, mesmo que queira, que faça que as pessoas tenham uma única leitura das suas obras. Também não posso dizer que ele fez isso intencionalmente, que as dicas, digamos assim, a forma como ele apresenta nos seus ensaios, para deixar claro, a arte do romance, são vários textos anexados, né? Então não é bem um tratado. Então tem partes da arte do romance que é ensaio, tem um caráter escrito, outras são entrevistas, que depois foram redigidas, né, colocadas ali, foram anexadas junto, e também tem pronunciamentos, quando ele ganhou algum tipo de premiação literária. Então, a arte do romance é um compilado de textos que acabou unificando o entendimento do próprio autor
no seu exercício de processo de escrita criativa. Mas não me parece, nem com os outros pesquisadores, que aqui no Brasil não tem muito, que estudam Milan Kundera, que há uma interpretação necessária por parte dele de uma única forma de entender os seus romances. De todo modo, ler esses ensaios pode nos trazer chaves de leitura. Eu li apenas uma vez, por exemplo, o Grande Sertão das Veredas, em 2015, diga-se de passagem, 5 anos atrás. Pretendo ler novamente, antes mesmo de ter tido essa apresentação do Marcelo. Espero não, obviamente, quando eu ler, vou estar atento a alguns aspectos, já estou curioso dessa interpretação que ele apresentou agora há pouco. Então, as interpretações dadas por outros, ou pelo próprio escritor, quando escreve sobre o romance, é inevitável que quando você lê, ele acaba não tocando na interpretação quando você relê aquele livro. Não sei se fica claro. Mas isso não significa que foi determinante. Não é determinante que eu leia a Arte do Romance ou Testamentos Traídos para entender essa centavo leveza do ser. A obra é aberta, como foi bem salientado pelo Humberto Eco. Então, na perspectiva da qual eu quis trabalhar, foi fechar uma defesa de tese. Mas, particularmente, Paulo, não daria para esboçar muito, que teria que explicar a metodologia da epistemologia do romance. Então, não é um método do Kundera, ele não é hoje acadêmico, não é, mas que está atrelado ao entendimento do processo criativo que está nos seus ensaios. Lendo seus ensaios, da qual apresento, que foi apresentado pelo Milan Kundera, há elementos das quais fica muito mais pertinente numa leitura que é feita, digamos, por entretenimento. Ou algumas passagens que se passa despercebido, como a própria palavra kit, que ele aparece, né? Você lê o romance, Escritavo Leveza do Ser, e só que na própria obra é de difícil entendimento, principalmente para aquele que não conhece o significado desse termo. E mesmo que ele pesquise, existe uma reelaboração conceitual, digamos assim. Então, mas pode ser ignorado, digamos, há outros elementos, mas como eu queria estudar o que é o kit, na perspectiva kunderiana, foi inevitável, né, ler as outras obras ensaísticas e até outras obras literárias do autor. Não sei se eu acabo respondendo. Então, é uma perspectiva, não é determinante. Há outras interpretações, como a da Maria Veralice, que vai para um olhar focado no Dom Juanismo, que vai ser dialogado com Tirso de Molina, o El Burlador de Servilha, que é a obra que inaugura, digamos assim, na literatura moderna, esse personagem da qual tem envolvimentos casuais, enfim. Então, eu acredito que a interpretação é possível ter não somente uma, não é única. Eu acho que agora a resposta fica para o Marcelo responder a pergunta, né, Não sei se o Paulinho caiu aí, se ele tinha te feito uma pergunta também, Marcelo. Ok, Lucas. Estão me ouvindo? A minha conexão caiu também, ok? Minha conexão caiu, peço desculpas. Dá para ouvir, sim, dá para ouvir. Eu estou aqui me deliciando com as mensagens aqui no chat. Inhaí, Viada, Mierra. Bom, bastante instrutivo. Bom, o Paulo perguntou se Diadorim seria a musa, né? Pergunta difícil. Esse Paulo adora fazer umas perguntas difíceis, né? Porque, na verdade, no romance, Diadorim é a alma, né? A alma é por intermédio da qual se aprende, por intermédio da qual... Tanto é que ela é... Né, Diadorim é um anagrama para mediador, né? Então, não sei se Diadorim seria exatamente... não sei, pode ser que sim, pode ser que não, seja a figura da musa, mas Otacília, vejam só, Otacília, ela é justamente essa figura que... Não, Otacília é o prêmio. Eu não sei.
Difícil. Talvez vocês possam me responder melhor do que eu próprio. Não sei se é o Tarsília que é a musa, ou se é Diadorim que é a musa. De qualquer forma, a moça da carinha redonda, se vocês fizerem uma pesquisa aí no Google rapidamente e observarem a medalha do Prêmio Nobel, no anverso da medalha do Prêmio Nobel, de literatura especificamente, não dos outros prêmios, mas de literatura especificamente, a figura de uma moça, a moça da carinha, né, que é a medalha, que é de ouro, que ela é cara, é redonda, né, a medalha que é redonda e carinha, e no verso da medalha do Nobel existe, então, a figura de um poeta que escuta sua musa. Então, eu não sei se há aí algo para se interpretar que ainda não foi interpretado e que, aliás, ninguém se deu conta desse fato, né? Então, eu fico aí um pouco numa saia justa para responder essa pergunta do Paulo. Paulo, cadê você, Paulo? Sumiu? Professor, aqui é a professora Maria Alice, da Unir. O senhor está me ouvindo? Sim, claro, Maria Alice. O Paulo, ele teve um problema, ele está tentando reiniciar o computador dele, que ele disse que deu uma pane. E vocês podem terminar de responder a questão, e caso ele não consiga voltar, ele pediu que eu conduzisse aqui a mediação. Então, pode ficar tranquilos. Fico muito honrado com a sua mediação. Ele está tentando reiniciar, mas caso ele não consiga, tá bom? Obrigado, professora. O professor Marcelo, vou aproveitar a ocasião, num dado momento, porque passou rápido, né? Qual é o nome da obra lá do biógrafo, né? Você falou do Gustavo, da biografia. Se você poderia citar novamente o livro da... Sim, o professor Gustavo de Castro, da UNB, onde você estuda, né? Ele ficou 5 anos pesquisando a obra do Guimarães Rosa, não a obra, desculpe, a vida, né? Foi para a Alemanha, foi para a Itália, onde quer que o Guimarães Rosa tenha ido, o professor Gustavo ele esteve lá, e ele, então, terminou a sua biografia, entregou para uma editora, e agora a editora está aí tentando se bater com as herdeiras para poder publicar o livro. Entendi, porque eu fiz uma busca e não encontrei, eu falei... Não, ele é inédito. Já deveria ter saído, mas há sempre esse problema das questões legais, né? Uma pessoa como Guimarães Rosa não deveria ter... Bom, okay, temos direito de saber o que... Mas aí, vocês conhecem bem esse problema, né? Um outro ponto, Marcelo, essa análise que você fez está em algum dos seus livros? Poderia apresentar o título? Ela está em vários, né? Porque, na verdade, deixa eu tentar colocar aqui, não sei se vai colar de novo. Ok. Eu coloquei aqui no chat de novo, vocês têm vários textos. Tem um livro que eu publiquei em 2001, né? Esse mesmo livro, não esse livro, mas, bom, a tese foi publicada em 2001 também, na França, ela se encontra em várias bibliotecas do mundo, vocês encontram aí o livro de 2001, e as ideias que vieram depois, né? Essa ideia de que Guimarães Rosa, ele escreveu uma obra e depois viveu meticulosamente tudo o que está escrito na obra, ela só me surgiu depois, em 2008. A partir de 2008 eu comecei a trabalhar essa ideia, e aí tem artigos agora de 2020, 2019, né, que vem justamente, não vou dizer confirmar, mas pelo menos justificar essa perspectiva. São 25 anos de pesquisa. 30. Vocês nem tinham nascido ainda. O Paulo nem tinha nascido ainda. Paulo usava fraldinha. Lá em... Onde que você nasceu, Paulo? Corumbá, né? Campo Grande, pô. Vai me colocar lá no Corumbá. Paulo usava fraldinha. Lá eu já estava pesquisando Guimarães Rosa. Desculpe, Paulo. Assim vai ficar gravado no YouTube. Não tem problema, depois eu desconto essa.
Gente, eu perdi a conexão aqui, mas que bom que vocês continuaram a conversa. Então, eu vou dar mais uns minutinhos, se alguém tiver mais alguma última pergunta para enviar para os professores, fiquem à vontade. Paulo, desculpa te interromper, mas é que eu achei que quando você caiu, você perdeu as perguntas que estavam no chat. E tem uma pergunta da Cleire. Se você quiser, eu te enviei pelo WhatsApp. Se você quiser fazer. Mas se você puder ler, Maria Alice, pode ler, por favor. Então, tá. Para o professor Marcelo, a pergunta é a seguinte. Caro Marcelo, o professor tem conhecimento do romance Água Funda, da autora Ruth Guimarães? Se sim, o professor vê alguma aproximação do narrador de Guimarães Rosa e do narrador de Ruth Guimarães em Água Funda, publicado antes do Grande Sertão? Olha, bacana, já vou me informar, mas eu nunca tinha ouvido falar desse romance Água Funda. Bacana, vou ler, uma boa pista. Que ano foi publicado, Cleire? Se a Cleire ainda estiver online. 46? Vou pesquisar. Água Funda, legal, Água Funda. Vou pesquisar, nunca uma falha aí na minha formação. Agora tem uma pergunta que enviaram aqui para o Lucas, e aí depois, com essa pergunta, a gente termina também, para não cansarmos muito. Gostaria de fazer uma pergunta ao professor Lucas. Professor, embora esse não tenha sido o foco da sua apresentação, é possível perceber a criação estética da insustentável leveza do ser a partir da visão da montagem literária com influência cinematográfica? Pensando justamente na influência da música e do cinema na história pessoal dele, e também nessa forma dele trazer para o espaço desse romance as tensões que permeiam a existência e rompem com a ideia de idílio. Bom, a pergunta é ampla, né? Abarca bem vários pontos aí. Bom, Kundera, ele teve uma formação no cinema, e também teve uma formação na música. O pai dele era compositor, tocava piano, Ludwig Kundera, algo assim, se não me engano. Então, desde criança, ele tocava piano em casa. Nos seus textos ensaísticos, o Kundera em nenhum momento faz menção à influência do cinema na sua obra literária. Isso não significa que não tenha tido influência, que bate na pergunta que o Paulo fez lá no início, né? Não dá para se respaldar totalmente naquilo que somente o autor pronunciou, mas não dá essa pista, ou eu não tenho essa informação, porque eu não li todo do autor, já que ele é tcheco, tem muita coisa no seu próprio idioma e em outras línguas. Mas o que ele é muito dito, é compreensível, é perceptível, é que há uma relação com uma estética da composição musical. Tanto na arte do romance e tanto nos Testamentos Traídos, ele escreveu 4 ensaios, né? Testamentos Traídos, a arte do romance, o encontro, agora um outro me fugiu o nome, desculpem, lapso de memória. Mas nesses ensaios ele vai apresentar a importância da música, ele cita vários musicistas ali da época, anterior a ele, melhor dizendo, música clássica, e que tem pertinência na forma de ele entender o que é polifonia, por exemplo, né? Então, ele tem uma relação de entender esse conceito tão estudado pelo Bakhtin, mas ele acaba dialogando numa interpretação musical também. Sobre o cinema, é importante salientar que a obra Insustentável Leveza do Ser foi adaptada ao cinema, tem exposição na internet, não está muito bom no YouTube, etc. Então, ele não permite mais os direitos autorais de outras obras suas, ou a própria Insustentável Leveza do Ser, tem adaptação novas pelo cinema, enfim. Então, ele não admite que seja adaptado ao cinema, ele se compreende como romancista. E, para finalizar a fala, ele também
teve alguns textos que foi numa escrita teatral. Então, ele escreve Jacques Seu, ele tem uma influência do Diderot, e também tem essa, não é muito que ele escreveu, é uma, duas peças teatrais, uma eu sei que está traduzida em português, que é Jacques Seu, que ele vai ter aí esboçado, apresentado uma peça teatral, então ele tem uma influência da dramaturgia. Bom, o final, eu acabei não pegando na pergunta, que foi citado sobre idílio, mas não me fugiu, assim, eu não entendi. Ao final era uma comparação rápida se essa aproximação do cinema e da música não reforçaria, não permeia a existência, né, e rompe com a ideia de idílio, né, mais ou menos nesse sentido, Lucas. Não saberia responder a partir do que foi colocado a relação com o cinema, como havia dito. Tem poucos textos do próprio autor e pesquisas que falem sobre isso, mas ele mesmo, o Kundera, ele compreende o idílio dentro de uma perspectiva literária, seja lá no início com essa forma poética, bucólica, do estilo campesino, enfim, rural, da harmonia e do romantismo, né? Então ele compreende que o romantismo do século XIX tem essa busca com o elemento da natureza, do amor, da qual que você entrega toda a sua paixão à pessoa e muitas vezes não dá certo, lembrando de Goethe e outros. Então ele tem esse entendimento idílico da tradição própria da literatura. Do cinema não saberia lhe responder, não tenho essa informação. Tá certo, Lucas, obrigado pela tua resposta. Bom, gente, por conta da nossa programação e do horário que a gente prevê, né, infelizmente a gente vai ter que encerrar, né? Eu tive um probleminha na minha conexão, caí, não peguei a resposta do Marcelo, a questão que eu tinha feito, Marcelo, mas depois a gente conversa sobre isso. E eu quero agradecer imensamente ao público que permaneceu até agora. Nós conseguimos aqui manter mais de 80 pessoas o tempo todo participando, né, dos nossos encontros. Quero agradecer aqui mais uma vez o esforço das professoras Vera, Maria Alice, Tamara, Renata, que estão aí nos bastidores de organização desse projeto, desse evento, e que me permitem de vez em quando fazer aqui umas intervenções, né? Então agradeço mais uma vez a elas pelo apoio, são elas que preparam tudo, que geram um link, que controlam as inscrições, então se vocês sabem o quanto isso dá um trabalho, né? E agradeço mais uma vez ao Lucas e ao Marcelo pelo tempo que disponibilizaram para conversar conosco, realmente foi uma noite muito boa, discutindo aí Kundera e Guimarães Rosa. Gente, então um abraço a todos vocês, uma boa semana para todos, e fiquem atentos aí nas atualizações das atividades do Departamento de Línguas Estrangeiras da UNIR, que tem muita coisa boa vindo por aí. Até mais. Paulo, posso te interromper só mais um pouquinho? Claro, porque amanhã nós teremos uma outra live do projeto Keep Learning Alive. E vai ser com a professora Marcela, e ela vai falar sobre roteiros de aprendizagem. Aí eu vou colocar o link aqui de acesso ao Meet de amanhã, que será às 10 horas de Brasília, para quem quiser participar, tá bom? Muito obrigada, viu, Paulo? Muito obrigada, professores, pela participação. A fala de vocês foi brilhante. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada a você.